Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder e vamos com a notícia que vem diretamente com André Marcília. Moraes é encurralado por nova prova de perseguição contra Bolsonaro. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o André Marcília. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Ontem eu te disse aqui que a busca e apreensão do Moraes na casa do Bolsonaro não tinha nada de técnico. Era pura perseguição, pura vontade de humilhar o Bolsonaro e uma tentativa de encontrar algum elemento na casa dele que pudesse incriminar o Bolsonaro adiante. Bom, hoje veio a prova. Eu vou te contar qual é essa prova e te mostrar por que aqui no canal ontem a gente gravou com certeza e acertou mais uma vez nessa análise. Bom, quem traz essa informação é o Igor Gadelha, do Metrópolis. Na hora de mandar a Polícia Federal vasculhar a casa do Bolsonaro, adivinha, o Moraes não pediu a opinião da PGR do Gonê. O Gonê, inclusive, confirmou que só soube da operação depois que ela tinha sido consumada, depois que ela tinha sido feita. E por que isso é ilegal? Porque desde 2019, depois do tal do pacote anticrime, um juiz não pode decretar uma medida dessa sem ouvir a PGR. Aliás, a PGR, o Ministério Público, o Gonê, tem de fazer um pedido para o Moraes para que essa medida seja ou não autorizada. Não pode partir do próprio Moraes. Não só o Ministério Público não fez o pedido, como o Gonê nem sabia da operação. Soube, como nós todos, pela imprensa, depois que a operação já tinha sido feita. Agora pensa, e como isso é grave. O Moraes é acusador e juiz ao mesmo tempo de um adversário político evidente dele, como é o Bolsonaro. Pensa se isso pode ser considerado técnico, pensa se isso pode ser considerado uma medida criteriosa, uma medida legal, uma medida razoável partindo da Suprema Corte do país. Óbvio que o Bolsonaro é um perseguido, óbvio que a direita é perseguida, óbvio que o Bolsonaro está sendo politicamente preso e mantido preso e não outra coisa. Não há nada de técnico nisso e a gente sabe muito bem. Bom, eu te falei ontem aqui isso, te mostrei que a vontade mesmo do Moraes era de humilhar, de constranger e de talvez encontrar uma coisinha ou outra ali na casa do Bolsonaro que pudesse ser um as na manga, ser uma carta que o Moraes guardasse, né? Na cartola, na sua cartola ou na sua toga, para adiante no momento em que ele, Moraes, quisesse ou desejasse devolver o Bolsonaro para a cadeia. E por isso ele não avisou a PGR. Eu vou te contar um detalhe, um bastidor dessa história, para você entender melhor esse argumento que eu acabo de te dizer, mas antes, eu queria te pedir que você se inscrevesse aqui no canal. O ponto é o seguinte, meus caros, o Moraes, ele não contou pro Gonê, não porque ele tinha receio do Gonê resistir, não porque ele tinha receio do Gonê não topar que essa busca e apreensão fosse feita. O Gonê é Moraes, Moraes é Gonê. O que o Moraes mandar, o Gonê faz. Aliás, essa busca e apreensão que o Moraes fez sem a PGR saber, já é algo cotidiano. Isso já aconteceu com outros investigados e outros réus e já aconteceu, inclusive, com o próprio Bolsonaro a mando do Moraes em 2025. Portanto, o Moraes faz isso como método, não é um erro, não é incompetência ou falta de capacidade de entender a lei. É método. Ele age ilegalmente como método mesmo. E o Gonê sabe disso e topa. Então, o problema não é que ele não contou pro Gonê porque tinha receio de que o Gonê não topasse. Ele não contou pro Gonê por uma única razão, para que, ao contar para o Gonê, essa história não pudesse ser, enfim, de alguma maneira vazada e chegasse ao Bolsonaro. Ele queria pegar o Bolsonaro de surpresa às 7 horas da manhã. E por que ele queria pegar o Bolsonaro de surpresa? Justamente para encontrar algum elemento oculto que ele pudesse adiante usar contra o Bolsonaro para incriminá-lo. A tática do Moraes é deixar agora o Bolsonaro na casa dele, mas ter uma carta na manga, como eu disse, para a qualquer momento devolvê-lo para a cadeia. Assim ele pressiona o Jair, assim ele pressiona toda a família Bolsonaro e, sobretudo, o Flávio, que é candidato à presidência de um lado da política e da ideologia que não é o mesmo do Moraes, como a gente sabe. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai. E vamos com as notícias no site Conexão Política. Novas informações sobre o Brasil assustam e geram temor até entre os mais otimistas. Entenda o que está acontecendo. Levantamento traz indicadores atualizados que preocupam analistas e especialistas mesmo entre os que mantinham perspectiva positiva sobre o país. Um contingente de 63 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não concluiu sequer a educação básica, o equivalente é de 37% da população, segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira pela rede EJA e Inclusão Produtiva, formada por 16 organizações da sociedade civil, entre elas Fundação Roberto Marinho, Unesco e Unicef.
O estudo é baseado nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, continua de 2025 do IBGE. O número supera a população total de países como África do Sul e Argentina. O grupo de 63 milhões se divide em três subconjuntos com perfis distintos. O primeiro reúne 19 milhões de pessoas sem nenhuma instrução ou com apenas os 4 primeiros anos do ensino fundamental. O segundo agrupa 25 milhões que iniciaram o fundamental, mas não concluíram. O terceiro soma 19 milhões que terminaram o fundamental, mas pararam antes de concluir o ensino médio. A razão para retornar à escola varia por gênero. Entre os homens, o principal obstáculo é o trabalho. Entre as mulheres, pesam as responsabilidades com filhos, casa e cuidado familiar, o que indica que a simples oferta de vagas não resolve o problema sem mudanças nas condições de acesso. A educação de jovens e adultos, a EJA, é a modalidade criada justamente para esse público, mas atende apenas 1% da demanda potencial. O número de municípios brasileiros sem nenhuma turma da EJA mais que dobrou entre 2008 e 2024. 3 em cada 4 brasileiros da modalidade do ensino fundamental e 2 em cada 3 do ensino médio estão concentrados no período noturno, horário que conflita diretamente com as jornadas de trabalhos do público que a modalidade deveria alcançar. Entre 2012 e 2025, a demanda potencial por EJA caiu 16%, mas o estudo aponta que a redução não decorre com o aumento de acesso à educação, mas a mortalidade de gerações mais velhas que tiveram menos oportunidade de escolarização. O impacto da baixa escolaridade no mercado de trabalho é inquantificável. Entre os que não concluíram o ensino fundamental, 43% participam do mercado de trabalho, contra 73% entre aqueles com ensino médio completo. A formação também cresce com a escolaridade de 38% dos trabalhadores sem fundamental completo têm emprego formal, ante 25% entre os que concluíram o ensino médio. Uma simulação do próprio estudo estima que o Brasil poderia gerar 66 bilhões de reais adicionais de renda por ano, equivalente a 0,6% do PIB. Se esse contingente tivesse concluído a educação básica, as organizações lançaram nesta terça a Rede EJA e Inclusão Produtiva com o intuito de propor mudanças ao novo Planalto Nacional de Educação, que definirá metas para a qualidade do ensino na próxima década. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.